Boa noite, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, reunidos em torno da palavra, aí a gente vai crescer naquele que nos chamou das trevas para a luz, e somos convidados nesse momento a pensar junto em mais um tema da palavra de Deus no que diz respeito ao nosso andar em Cristo, a nossa condução ao caminho estreito, a tudo isso. E o nosso assunto desta noite é andar pela fé. Você naturalmente sabe andar, aprendeu a andar fisicamente, deu os primeiros passos com muita dificuldade e até se transformou num atleta de corrida, anda, pula. Você tem um domínio na sua mecânica. Você também sabe andar pelas suas decisões, você tomou decisões de ter uma profissão na vida, você aprendeu a andar em vários segmentos da tua existência. E aí existe um andar em fé. A Bíblia diz que nós andamos de fé em fé. E como é que é andar? O que é andar pela fé? Em Romanos, capítulo 10, verso 17, que diz assim: assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Nós andamos pela fé norteado pela palavra de Cristo. Nós vamos ver em que isso implica. Mas antes, como nós podemos definir um andar pela fé? Nós podemos dizer de antemão que o andar pela fé é a capacidade de ver além das aparências. É a capacidade de enxergar o invisível. A fé é a certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Enquanto as pessoas estão vendo desgraça, tombo, as perspectivas sombrias de um mundo em pandemia, de um mundo econômico caído, falido, instabilidade para tudo que é lado, todo mundo está vendo isso. Agora, quem anda em fé enxerga além disso. Isso é que nos faz ficar de pé e ter uma atitude positiva diante desses fatos. Nós andamos pela fé enxergando além das aparências, onde? No mundo que anda pelos seus próprios interesses e caprichos. Por isso que nós andamos na contramão disto. Nós enxergamos além das aparências num mundo que segue espíritos de engano, onde fatos, via de regra, são distorcidos pelas versões estabelecidas pelas narrativas, pautada pelo politicamente correto. Esse é o mundo que está em voga hoje. Um mundo das guerras, das narrativas, das distorções, dos fatos, boatos. As pessoas elas montam uma narrativa totalmente perversa com o objetivo de capitalizar a gente. Isso acontece hoje nas grandes mídias, isso acontece no mundo da religiosidade. Cria todo um sistema falso. E quem anda pela fé não entra nisso porque está enxergando além disto, olhando além desse buraco negro. A capacidade de ver além das aparências num mundo feio, criado para favorecer impérios e domínios. É isso mesmo, desde que os homens foram expulsos do paraíso, desde que eles receberam as consequências do juízo, de lá para cá eles tentam criar um universo, um aparato para poderosos, leis injustas. E nós enxergamos além disto, por isso que nós não estamos atrelados a essas condições, a estes parâmetros, a esta arquitetura maquiavélica, maldita. Nós enxergamos além das aparências, estamos num mundo cercado de periferias, onde lixo e gente se mistura. São mundos completamente antagônicos, o mundo dos impérios, dos domínios, dos bacanas, e o mundo dos párias, o mundo dos lixos, o mundo da periferia. E nós estamos dentro dessa arena, enxergando além disso, porque se não existir um olhar além de tudo isso, a gente pira. Nós entramos em estado depressivo. Nós optamos pela morte, e pessoas honestas que vivem dentro desse caldeirão, que não têm uma visão de fé, elas realmente cometem suicídio. Não estou falando nem do suicídio físico, mas emocional, elas se entregam. Você tem duas saídas, se você não andar pela fé num mundo desse. Ou você adere, e aí entra no presente século,
vende sua alma ao diabo, ou você entra num colapso existencial terrível. Portanto, queridos, andar pela fé nesse pântano causa naturalmente cansaço. E a Bíblia, é claro, ela informa que nós cansamos, por exemplo, de fazer o bem. Porque você tem uma visão de fé, você quer viver, quer agradar a Deus no mundo e você quer ajudar as pessoas e as pessoas não querem ajuda. E você cansa disso. Este é um ponto importante. Por isso que a gente percebe na própria narrativa bíblica pessoas abandonando a fé, esfriando na fé. E o próprio Jesus não ilude ninguém. Ele disse, quando o Filho do Homem voltar, vai encontrar porventura fé na terra? Por quê? Por conta da exaustão, por conta do desgaste. Tudo isto é complicado para todos nós. Andar pela fé, o que significa? Afinal, andar pela fé é ter uma vida moldada pelas palavras de Cristo, de acordo com o texto que nós lemos. Isto é uma escolha, isto é uma consciência. E quando você resolve viver pela fé neste mundo, moldado, pautado pelas palavras de Cristo, isto muda totalmente o roteiro. E isto vai afetar quais áreas da nossa vida. Eu quero colocar que esse viver pela fé, ou esse andar pela fé, pautado ou moldado pelas palavras de Cristo, isso vai afetar, em primeiro lugar, os nossos pensamentos. Tudo vai começar no universo dos pensamentos, de acordo com Paulo em Filipenses 4:8, que diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Veja bem, andar pela fé a partir de um trabalho, de uma transformação no pensamento. Mas a fé, ela vai atuar em primeiro lugar nesse universo, no pensar. E o que é um pensamento? É uma elaboração interna de uma ação externa. As minhas ações, elas são resultado dos meus pensamentos. Via de regra é assim. Nós não fazemos nada nesta vida sem antes uma elaboração prévia. E tudo começa aí, o andar pela fé vai estar alicerçado nos meus pensamentos. Eles estão voltados para as coisas de cima. Pensai nas coisas lá do alto. E isto é fuga de realidade? Não. Isto é alienação do presente século, das coisas que estão rolando? Não. Mas é ter uma elevação para que se tenha uma nova versão dos fatos que estão aqui. Nós temos narrativas próprias. Nós não estamos sendo levados como gado pelas artimanhas dos homens, pelas astúcias dos homens que induzem outros homens ao erro. Os meus pensamentos estão atrelados às verdades da palavra de Deus. Mais uma vez a gente volta lá para a expressão de Paulo. Nós somos moldados, pautados pelas palavras de Cristo. E as palavras de Cristo definem o meu pensar. E o meu pensar vai definir o meu agir e o meu falar. Tudo começa no mundo da minha interioridade. Por isso que o reino de Deus é implantado na alma, na minha interioridade, no meu pensamento. E é importante que cada um de nós que tem acesso à palavra de Deus, que lê a Bíblia, que ora, que busca, ter pensamentos bem definidos. Eu sei em quem tenho crido. O grande problema é que a gente tem uma fé tipo vaquinha de presépio. Uma fé ligada ao que as pessoas dizem, falam, uma fé baseada em chavões, nas frases de efeito, nas frases delirantes. E as pessoas seguem isto, é um subproduto do meio, do que está sendo dito. E o apóstolo Paulo, ele andou na contramão de tudo isso, porque ele enfrentou o mundo dos judeus, dos gentios, dos bárbaros. Ele andou aí nos corredores, nos intestinos, na barriga desse grande peixe, das contradições humanas, das heresias, e ele sempre pautado por aquilo que ele ouviu de Cristo Jesus. Isto para ele era absoluto.
jamais misturou, jamais confundiu as coisas. Porque os seus pensamentos estavam elevados, estavam além disto. Alçou um voo grande que estava muito além da poluição do lixo do mundo. Embora estivesse no mundo, atuando no mundo com pensamento no céu, pensamento nos céus e os pés na terra, nas suas ações. E isto é andar pela fé. E o que está faltando hoje é leitura, é conhecimento, é oração, é convicção. O que a gente percebe, o que se constata, é um pessoal que se diz que é crente, tudo, mas está morrendo de medo, está em desespero, está em pânico, está em paranoia. E quando Jesus nos chama a atravessar Jordão, Mar Vermelho, deserto, e quando ele diz que no Apocalipse vai ter chumbo grosso, pandemia apenas a ponta de um iceberg, ele está dizendo, não se assustem, porque só uma possibilidade de não me assustar com tudo isso é quando os meus pensamentos estão mais elevados. Jesus disse para a gente ter pensamentos elevados como o dele. Ele diz, os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, nem os meus caminhos como os caminhos de vocês. Os caminhos de vocês são caminhos temporários, circunstanciais, pontuais. O meu caminho é eterno e ele nos chama para andar no caminho dele. E esta é uma escolha, é uma decisão, é uma atitude, é uma postura que devemos ter para a gente sobreviver a esse estanque final das coisas. Até para a gente suportar a nossa própria dor, a nossa própria velhice, os momentos dramáticos da vida. Então, ela forma pensamento, o andar pela fé. É um pensar novo, é uma visão nova, uma maneira nova de ver tudo isso. E dando glórias a Deus. Em segundo lugar, andar pela fé significa a regulamentação ou a regulação das ações. Isso mesmo, uma vez que o pensamento é o primeiro estágio, nós vamos agora passar para um segundo estágio, as nossas ações, os nossos atos. O texto lá de Apocalipse 19:8 diz assim, pois foi dado vertice de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos ou as ações de justiça dos santos. Na linguagem simbólica de Apocalipse, a roupagem, os trajes, a roupa branca, os trajes finíssimos, como o linho finíssimo, que está dizendo aqui, está dizendo assim, o que embeleza a vida, dentro de um plano eterno, dentro da glória, são os atos vestidos de justiça, vestidos de equidade, vestidos de amor, vestidos dos frutos do Espírito. Isto nos veste de glória. Quando o Filho do Homem vier, ele quer encontrar a gente com essas vestes das batalhas da vida, de não ser vendável, de não baixar o nível, de continuar dizendo e mantendo a sua posição de sim, sim e não, não, de gente que não faz concessão ao relativismo da injustiça, das montagens, dos planos perversos. E essa gente, por manter a sua postura, as suas ações pautado pelas falas de Jesus, e as falas de Jesus nos evangelhos são muito claras, sobre sim, sim, não, não, sobre falar a verdade uns aos outros. E por conta disso, nós vamos sofrer muitas vezes injustiça, nós vamos ser indesejáveis porque nós não vamos assinar embaixo de planos nojentos e corruptos, nós não vamos fazer concessão para o diabo, mas nós seremos vistos na glória, e somos vistos na glória como gente com trajes finos. É a ação de Deus permeando as nossas ações. As ações justas de Deus no mundo são vistas essencialmente através das ações do seu povo, do povo santo, do povo que brilha. E isto é andar pela fé. Andar pela fé não é dar salto mortal de costa, não é fazer cambalhota, estripulia. Andar pela fé é andar em serenidade e andar dentro de uma postura de sim, sim, não, não, acabou, ponto final. Porque nós somos embaixadores de Deus aqui nessa terra. Nós não estamos aqui apenas passeando, fazendo um turismo.
De jeito nenhum. Nós estamos caminhando em verdade, em justiça, para a glória de Deus. E em terceiro lugar, nós vamos dizer o quê? Quem anda pela fé corrige as narrativas. Andar pela fé significa, nós já falamos, a formação do pensamento, significa a regulação das ações e significa a correção das narrativas. O que significa isso? É um assunto importantíssimo. O termo narrativa é um termo atual, mas o termo antigo é a linguagem, o modo como você diz as coisas. Nós somos transformados nos pensamentos, nas ações e nas palavras, as expressões bíblicas. O Salmo 19, o versículo 14, diz o que lá? É muito interessante. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Isto é a narrativa que agrada a Deus. Esta é a fala. É isso que deve ser dito no mundo perdido de hoje. As palavras dos lábios, o meditar do coração sejam agradáveis na tua presença. Isso vai na contramão das bajulações, das palavras agradáveis aos ouvidos viciados dos homens maus. Nós temos uma cultura de agradar o público, de agradar homens, de falar aquilo que seja agradável, muitas vezes para o corrupto ouvir. As palavras dos lábios, o meditar do coração, agradáveis na presença de Deus. Também, nas expressões bíblicas, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, que a sua palavra não tem o poder de uma cocaína, de um crack, que entorpece, que ilude, que mascara realidades. As palavras de Jesus, ele diz assim, minhas palavras são espírito e são vida. As narrativas corretas, as palavras que agradam a Deus, as palavras, elas corrigem curso de vida. Palavras são palavras, não, palavras têm poder. Eu não estou falando de poderes mágicos, eu estou falando de poder de influência, de poder de correção de fluxo ou de destruição. Palavra que leva à destruição. Por isso que hoje se ganha muito com as narrativas, através de interesses muitas vezes escusos. Quem anda pela fé não faz esse discurso. Quem anda pela fé não entra nesse esquema. Por isso que quem anda pela fé, andar pela fé, dentro desses 3 parâmetros da correção das narrativas, de um pensamento diferente e de uma ação firmada no discurso, nas falas de Jesus, vai se libertar de ser discípulo da ordem do dia, da pauta que os homens estão colocando nos dias de hoje. Nós estamos falando de assuntos diferentes. E é importante que a gente escute coisas que não estão na ordem do dia. Eu quero escutar a voz do céu, porque eu quero fazer coro a isto. Fazer coro àquilo que o Senhor Jesus disse e aquilo que Ele manda dizer. E nós precisamos ser fiéis àquilo que está dito por Ele, porque a palavra é dele. Assim diz o Senhor. A palavra profética, a missão profética da igreja é assim diz o Senhor. Não é assim. Assim diz a igreja presbiteriana, batista, assembleia, católica, espírita. Assim diz a ideologia de direita, de esquerda, do centrão, assim diz, estamos dizendo, não, assim diz o Senhor, é isto que importa, para nós, é isto que está em jogo, o que Deus diz. Portanto, é correção de fala, é correção de discurso. Quando a gente olha nas redes sociais, a gente vê o povo de Deus completamente envolvido com os discursos do mundo, abraçando ideologias loucas, justificando ações bizarras de homens, porque faz parte de uma linhagem, faz parte de uma ideologia. Não abraço isso, não. Nós precisamos falar da palavra de Deus para as pessoas, como de fato ela é. Isso é correção de narrativa. Portanto, andar pela fé nos faz ver o mundo dos homens como de fato é. Nós não estamos iludidos. Nós vemos as coisas como de fato elas são. Um mundo perdido, um mundo destinado à matança, um mundo com prazo de validade curto e um mundo que nós somos convidados a fugir dele, como o grito de Apocalipse, sai dela, povo meu. Eu estou fisicamente aqui, mas eu não estou espiritualmente nem emocionalmente mais aqui. Embora eu me sirvo daqui, mas eu não sou servo daqui.
Nós estamos além disso. Nós não vivemos mais, não nos movemos mais pelas aparências. O mundo passa bem como as suas aparências, os seus desejos e tudo isso. Por isso que é muito importante a gente se antecipar, sair disto antes que seja tarde demais, antes que desabe, antes que desmorone tudo isso e vai desmoronar, como já está acontecendo o processo. Andar pela fé é ver o mundo como de fato ele é transformar o nosso caráter em caráter de Cristo. É assim, porque este é a nossa praia, esta é a nossa âncora. A nossa vida sendo transformada com o caráter de Cristo nos pensamentos, nas ações, nas palavras. Simples assim. E o resultado de tudo isto é vida abundante no meio dessa lama, no meio desse caos, no meio dessa confusão. Enquanto existem gritos de morte, nós temos ainda gritos de louvor e de gratidão, porque Ele nos tirou deste império. É só uma questão de tempo para a gente ver isso de uma maneira plena, de uma maneira concreta, para a glória de Deus. Acorda, igreja. Você tem riquezas imensas que você pode andar nesse caminho seguro, sem medo, sem temor do mal. Ande pela fé. Vamos orar. Nosso Deus e Pai bondoso, muito obrigado pela Tua palavra que é viva, que é eficaz, que a Tua palavra nos incentiva a andar pela fé num mundo em caos, num mundo em confusão. Obrigado porque mesmo estando neste mundo, sofrendo as dores desse mundo, nós não somos mais deste mundo, porque a nossa vida está oculta em Deus e que o nosso andar pela fé nos possibilita alçar voos de águia e andar além das nuvens, sem ser alienado, sem estar longe de tudo isso, em fuga. Obrigado porque a nossa vida, o nosso andar pela fé nos coloca neste mundo com o pensamento no céu e com os pés no chão. Dá com que a Tua igreja persevere até o fim nesse andar de fé em fé, de glória em glória. Dá-nos a Tua bênção através desta meditação. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos.